um tema chamado meritocracia. Então, esse é um segundo tema. O primeiro envolveu aqui a gestão de gente. E para esse tema, a gente talvez tenha que dar uma parada, e eu coloco sempre, toda vez que me chamam para discutir o tema, até em função do livro comentado pela Kátia logo na abertura, Meritocracia Igualitária e Justa ou Injusta Mais Desejável, eu logo na abertura do livro, logo antes de começarmos o livro, eu deixo uma frase. E essa frase eu gostaria de deixar aqui no nosso encontro de hoje. Toda vez que nós ouvirmos a palavra meritocracia, pensemos assim: a ideia de meritocracia pode ter diversas virtudes, mas a clareza não é uma delas. Então, 3 autores concluíram, na medida em que ela pode ter várias virtudes, claro, também pode ter vários defeitos, mas a clareza não é uma delas. Então, uma dica, se a gente pode colocar assim, toda vez que a gente estiver diante da possibilidade de ouvir essa palavra, de usar essa palavra, que pensemos assim: olha, ela pode ter significados mais variados. Uma pesquisa que eu fiz com executivos da área de recursos humanos, que atuam aí no eixo Rio-São Paulo, e quando eu perguntava para essas pessoas o que seria meritocracia na sua visão, e essas foram as palavras utilizadas com alguma frequência para demonstrar o que para eles seriam ou seria meritocracia. Então, para alguns é um valor, ou é uma crença, ou é um modelo de gestão, ou é um princípio. Ou a meritocracia é um critério que ajuda a escolher. Ou um deles me dizia que meritocracia é um braço da estratégia organizacional. É um caminho que a empresa encontra para fazer com que os grandes objetivos daquela organização sejam facilitados no que diz respeito aos seus alcances. Um outro executivo considera que a palavra meritocracia está relacionada ou significa uma cultura para o resultado. Então, no sentido assim, me entregue isso que eu te dou aquilo. Então, a cultura de resultado. Temos que atingir certas metas e, em prol do alcance dessas metas, a empresa vai conceder isso ou vai conceder aquilo. Ou então é uma estratégia de gestão. Para alguns executivos com os quais eu falei, a meritocracia é um paradigma, é um modelo que orienta a forma como vamos atuar nesta ou naquela questão, o que vamos privilegiar nesse ou naquele contexto. Para algumas pessoas, a meritocracia é uma moda, que se você não se curvar a essa moda, você acaba parecendo alguém desatualizado, você parece que a sua empresa não está antenada com o que está acontecendo no mundo. Uma outra aqui, que a meritocracia seria uma política de meritocracia. Um outro executivo que eu entrevistei disse que a meritocracia é uma orquestração de práticas. Então, para ele, existem várias práticas, e a meritocracia seria o uso organizado, o uso planejado, o uso integrado dessas tais práticas. Outros executivos comentam que a meritocracia vai além disso que a gente pode ver, que a meritocracia é uma certa mentalidade, ou que a meritocracia é um mecanismo distributivo. Então, vocês percebem que estamos diante aqui de vários termos que foram utilizados para explicar o que seria, na visão deles e na visão da empresa para a qual eles trabalham, meritocracia. Ou a meritocracia seria um modo de gerir. Então, existem vários modos de gerir, e um deles é o modo meritocrático. Um deles também me comentou que meritocracia seria buscar as recompensas totais. Ou seja, precisamos oferecer às pessoas um bom ambiente de trabalho, uma boa oportunidade de aprender, se desenvolver, benefícios e uma remuneração direta, aquilo que é em dinheiro, tudo isso competitivo, tudo isso adequado. Então, para esse executivo, oferecer esses 4 elementos seria adotar naquela organização a meritocracia.
Há quem diga também que a meritocracia seria um mecanismo distributivo. Então, uma forma, de repente, mais criteriosa de eu distribuir o dinheiro, de eu distribuir parte do lucro, de eu distribuir parte dos resultados positivos e favoráveis que uma empresa encontra. Mas também vamos encontrar quem diga que a meritocracia, na realidade, é um eufemismo, ou seja, ela poderia ser um nome bonito para uma coisa que, eventualmente, pode não ser em alguns lugares. Ou também quem diga que a meritocracia pode ser, em alguns ambientes, uma cortina de fumaça. Algo que eu nomeio, algo que eu faço reverberar internamente e que, de repente, está escondendo, eventualmente, práticas que não são as mais adequadas naquele contexto. E, no outro extremo, se de um lado ali é algo associado a um princípio, um valor, um critério, por um outro extremo ali também vamos encontrar quem diga que estamos diante de um mito, que entre privilegiar uma pessoa que eventualmente apresenta mais competências e habilidades, vamos colocar na balança um elemento amizade, um elemento relacionamento interpessoal, o elemento relações, esse elemento da relação interpessoal, da relação pessoal, às vezes tendo um peso maior. Ou existem pessoas que são próximas ao meu jeito de ser e isso vai me levar a privilegiar ou a priorizar determinadas pessoas em detrimento de outras, ou em detrimento da oportunidade de que outras pessoas participem daquele tal processo seletivo, ou uma vaga que nós temos em outro estado, cidade, país, unidade, ou num outro setor, ou naquele mesmo setor. Então, quando eu coloquei ali que, aliás, a frase, evidentemente, que não é minha, de que a meritocracia tem muitas virtudes, mas que uma dessas virtudes não é a clareza, esse conjunto de palavras talvez nos dê uma ideia. Estou tratando aqui especificamente com executivos da área de recursos humanos que trabalham ou trabalhavam em organizações que explicitavam a palavra meritocracia. Então, isso nos dá a dimensão de que não é fácil encontrar, em poucas palavras, algo que nos ajude a entender o que é meritocracia. E aí uma outra pergunta que eu fiz é assim: como é que nós poderíamos dizer que encontramos a meritocracia naquele lugar? Se ela não tivesse escrita em lugar nenhum, se ela não tivesse colocada no quadro de aviso, se a palavra meritocracia não estivesse no portal da empresa, se a palavra meritocracia não estivesse num site ou numa política interna de promoção ou de salário, ou num relatório para a Bolsa de Valores, ou não tivesse num relatório sobre balanço social, se ela não tivesse ali explicitada, de que maneira as pessoas poderiam identificar que a meritocracia existe naquele tal ambiente? E perguntei para esses mesmos executivos. E aí trouxe aqui algumas dessas ideias colocadas por eles. Então, um deles diz assim, olha, quanto menos caixa preta a gente tem, quanto mais os colaboradores, os empregados sabem como funcionam os programas internos, como se candidatar a essa ou aquela posição, o melhor dos mundos. Se não tem caixa preta, temos meritocracia. Há quem diga que a meritocracia se identifica quando existe uma pesquisa de clima, quando as pessoas acreditam que ali há uma preocupação grande com o valor que cada um de nós pode agregar, ou quando existe uma transparência, não transparência total, porque isso não existe, mas o máximo de transparência que é possível dar sobre coisas que importam e coisas que têm a ver com o trabalho que as pessoas desenvolvem. Ou que a meritocracia está associada a um índice de satisfação, ou que está associada perguntando às pessoas. Pergunta às pessoas se existe. As pessoas disserem que realmente elas acreditam que existe, logo existe. Há quem diga também que a meritocracia existe quando a empresa diz que ela existe. Então, quando a empresa, de maneira institucional, diz somos uma empresa meritocrática, portanto, privilegiamos isso ou aquilo, na visão
de um entrevistado, isso já diz que a empresa é uma empresa meritocrática, porque ela assim comenta. E coisas interessantes que não só, Kátia, esses itens foram vistos como o que é que eu deveria perceber, e percebendo aquilo, eu diria, olha, existe meritocracia nessa empresa. Também vimos executivos que pensam numa outra perspectiva, ou seja, se eu não enxergar algumas coisas, pronto, eu estou ali dentro de uma empresa com preocupações meritocráticas. Por exemplo, se eu não enxergar um privilégio que institucionalmente a empresa não consegue explicar, se eu não enxergar esses privilégios, ele diz, poxa, estamos muito próximos de um ambiente meritocrático. Um outro diz assim, olha, se eu não enxergar numa empresa pessoas que não entregam, que não agregam valor, se eu não encontrar essas pessoas, pronto, eu poderia supor que estamos ali diante de um ambiente meritocrático. Ou o ambiente meritocrático existe quando empresas estão preocupadas em reconhecer pessoas, em distinguir pessoas em meio a tantas outras por alguns feitos, dar visibilidade ao valor que pessoas agregam. Ou então, o simples fato de termos critérios, porque às vezes nem todo mundo vai concordar com os mesmos critérios, mas o fato de termos critérios para promover, critérios para contratar, critérios para transferir, critérios para demitir, critérios... Há quem diga que a simples presença desses critérios e o simples fato de que esses critérios são relativamente conhecidos pelas pessoas, ou pelo menos conhecidos pelos gestores, dão uma ideia importante na visão de pessoas que lidam com gestão de recursos humanos, já dão uma ideia importante de que aquela empresa tem algumas preocupações meritocráticas, ou com essa ideia mais positiva do que seja a meritocracia. Vamos também encontrar, um executivo disse assim, quando a gente encontra empregados, colaboradores daquela empresa, conversando sobre os programas favoráveis que a empresa tem, pronto, ali é um ambiente favorável, ali é um ambiente preocupado com essas questões associadas a merecimento. Ou então, quando a questão da meritocracia ou a questão do critério é discutido, é defendido pelos colaboradores, pelos empregados, pelos funcionários daquela organização. Então, a gente já começou a discutir aqui sobre a ideia de gestão de pessoas, de que a gente pode olhar a gestão de pessoas por diferentes ângulos e que a gente pode olhar também a gestão de pessoas quer pelas macrofunções, quer pelas dimensões, quer pelos 4 elementos ou pelos 4 pilares. E a gente começou a ver também a meritocracia como algo que não é, às vezes, tão intuitivo. Até onde vai a meritocracia? A palavra, às vezes, a gente pode ter, às vezes, uma impressão que aquela palavra se limita ao fato de pagar alguém alguma coisa em troca pelo feito daquele indivíduo. Então vamos dar um bônus para os executivos daquela empresa porque os resultados da empresa foram alcançados. Então há quem limite a ideia de meritocracia a esse contexto. E aí eu tentei mergulhar um pouco mais. Será que quando uma empresa oferece um aumento de salário pelo desempenho do indivíduo, isso seria meritocracia? Quando a empresa promove um empregado, isso seria meritocracia? Ou quando a empresa decide valorizar de uma outra maneira o cargo de alguém e reposiciona esse cargo, isso seria meritocracia? Então, veja, dos executivos com os quais eu falei, uma parte importante entende que seria e a outra parte entende que isso não seria. E aí pode ficar uma dúvida na cabeça de vocês, por que razão alguma coisa que vincula o salário, o aumento do salário ao desempenho de alguém ou às vezes não é, uma ação meritocrática. Mas isso talvez só corrobore com a ideia de que nós estamos diante de uma palavra polissêmica, mas não é somente polissêmica, ela pode, às vezes, nos levar aos mais variados caminhos.
Então, percebam que o que é meritocracia, para mim, a professora Lívia Barbosa, que é autora de 2 livros fantásticos sobre meritocracia, ela comenta que a meritocracia tem 2 dimensões, tem a dimensão positiva e a dimensão negativa. Que na dimensão negativa, todo mundo concorda. Se eu dissesse aqui, o que não é meritocrático? Aí a Kátia poderia dizer, Marcelino, não é meritocrático você contratar a sua filha para ocupar uma posição na empresa A, B ou C só porque você tenha o poder de decidir quem vai ser contratado. Ou seja, quando é para negar, a gente mais ou menos concorda com as mesmas coisas. Que existem coisas que aparentemente não são meritocráticas, quando alguém nomeia o filho de um amigo para uma posição que talvez aquele indivíduo nem tivesse as qualificações para aquela posição. Mas quando a gente vai para a dimensão positiva da meritocracia, diz a professora Lívia Barbosa, aí a gente encontra muitas dificuldades. Vide esse caso aqui, um aumento de salário em função do desempenho de alguém, olha que coincidentemente é chamado de aumento de mérito em muitas organizações pelo Brasil, ainda assim, vamos encontrar quem diga que isso não é meritocracia para algumas dessas pessoas. Por exemplo, conceder um bônus, oferecer a uma empresa um programa de participação nos resultados, oferecer premiações pelo alcance ou superação de certas metas, pelo alcance ou superação de certos objetivos, conceder gratificações pelo desempenho consistente, são questões que poderíamos dizer que são questões meritocráticas. Então, percebam que a gente tem uma parte dizendo que concorda com essa ideia e uma outra parte dizendo que não concorda com essa ideia. Isso não seria, para alguns, um exemplo de uma ação meritocrática, mas seria, para outros, uma ação igualmente meritocrática. Então, estamos falando de algo que ou envolve dinheiro ali, em função do desempenho, ou envolve algum tipo de dinheiro em função de resultados que pessoas estão gerando. Olha, alguém até poderia dizer, olha, o salário ligado ao desempenho, eu até poderia julgar que não seria meritocracia, mas se existem metas, objetivos, e se essas metas ou objetivos foram alcançados, por que não oferecer algo e dizer que esse algo é parte de uma visão que a empresa tem sobre o que seja meritocracia. Oferecer, por exemplo, o que a gente chama, às vezes, no mundo da gestão de pessoas, de incentivos financeiros de longo prazo. Isso seria uma ação meritocrática? Oferecer opções de ações de uma empresa, oferecer ações de uma empresa para um determinado grupo de pessoas, fazer com que as pessoas tenham interesse de permanecer naquela empresa por um tempo maior. Isso seria ou não seria algo meritocrático? Então, a gente vai perceber que tem uma parcela que diz que sim, uma outra parcela que diz que não. Oferecer um troféu, uma medalha, uma premiação, um diploma, fazer uma homenagem a alguém por uma razão que a empresa considerou relevante. Isso seria ou não uma abordagem ou uma ação meritocrática? Então, vocês percebam que a gente está tentando discutir aqui que algo tem um grau de intangibilidade importante, que é algo que não é tão intuitivo para cada um de nós, que existem coisas que podem ser, para uns, uma ação meritocrática, mas pode não ser para uma outra pessoa uma ação meritocrática. Vamos ver um outro ponto aqui no nosso slide, uma outra questão. Treinar alguém. Vejam agora que a gente já está diante de algo. Eu estou me distanciando, eu comecei a discutir o dinheiro, e alguns de vocês aqui que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir em algum outro momento, vai dizer o seguinte, olha, começou discutindo a questão do dinheiro e há uma dúvida. Poxa, imagina agora, ele está discutindo a questão se treinar o empregado, se capacitar o empregado, ou se promover o empregado, ou se permitir que um determinado empregado, colaborador, funcionário, atue, lidere um projeto para aprender, ou que alguém seja experimentado numa posição de gestão, ou simplesmente que alguém seja chamado a ajudar numa decisão importante que a empresa
vai tomar, será que essas seriam ações tipicamente meritocráticas, dar a alguém um desafio para esse indivíduo se testar, para esse indivíduo aprender, para esse indivíduo superar determinados limites? Isso seria ou não uma ação meritocrática? Percebam que nós não estamos aqui tratando de dinheiro. E por que eu estou fazendo a ressalva do dinheiro novamente? Porque muitos de nós ainda acreditam que essa palavra talvez devesse estar circunscrita, limitada, contextualizada ao mundo das trocas materiais. Alguém faz alguma coisa e eu dou um prêmio por esse indivíduo fazer alguma coisa. Mas percebam aqui, temos um grupo de pessoas que entende que isso seria meritocrático, mas temos um outro grupo que tem uma visão distinta. Estamos falando, em todos os casos, de executivos que lidam com gestão de recursos humanos e que têm compreensões diferentes, não só sobre o que a palavra envolve, mas compreensão também diferente sobre o peso e a relação que esse algo tem com meritocracia. Percebam aqui, demonstrar que confiamos no empregado. Essa demonstração explícita de que a empresa confia num determinado empregado seria uma ação meritocrática? Ou isso não deveria ter essa alcunha, não deveria ter essa tarja da figura da meritocracia?